Sabe, quando a gente pensa nos 7 céus da tradição antiga, tem um que é completamente diferente dos outros. Não é só um lugar de passagem ou um reino para ficar em silêncio contemplando. Não, não. É um céu que tem um propósito, um centro de atividade celestial super movimentado. Exatamente. Um céu onde as coisas acontecem de verdade. E é nisso que a gente vai mergulhar agora. Porque, olha, de todos os reinos celestiais, esse aqui se destaca. É um lugar de produção, de preparação e de preservação. Um lugar onde o futuro dos justos está literalmente sendo construído. O nome dele é Shekakim, o terceiro céu. Pensem só, um lugar onde se prepara o alimento, onde um jardim incrível floresce e onde as almas aguardam a 100. E foi para esse lugar misterioso e cheio de vida que o apóstolo Paulo teve um vislumbre do divino. Essa ideia de um céu que funciona quase como uma oficina divina desafia muito do que a gente imagina sobre a vida após a morte, né? Sheshakim não é um destino final, parado, estático. Pelo contrário, é uma parte superativa, vital do plano celestial, um lugar de processo, com um propósito que não para. E o mais incrível é que a própria essência desse lugar é revelada no nome dele. O segredo da sua função principal está escondido numa conexão de palavras fascinante que os sábios antigos descobriram. Então vamos lá. Nas escrituras, Sheshakim geralmente quer dizer céus, nuvens. Mas os sábios do Talmud perceberam uma pista no som da palavra, conectando-a com a palavra hebraica para moinhos. E essa percepção linguística, gente, muda tudo. Ela transforma nossa visão do terceiro céu de um lugar passivo para uma oficina celestial superativa. E aqui está a revelação do Talmud. A atividade principal em Shekakim é moer maná. Existem moinhos funcionando sem parar no céu, produzindo um tipo especial de alimento. Mas que alimento é esse exatamente? E para quem ele se destina? É muito importante entender que este não é o mesmo maná que alimentou os israelitas no deserto, tá? Aquele era um sustento para o corpo, uma coisa temporária. O maná de Sheshakim é o original, o alimento para a alma, eterno, que está sendo guardado para os justos no mundo que virá. E essa ideia de um alimento celestial guardado tem um eco físico aqui na Terra. Deus instruiu Moisés a guardar uma amostra daquele maná do deserto num vaso de ouro, que depois foi colocado dentro da Arca da Aliança. Servia como um memorial e também como uma promessa. E essa promessa física se desenrola numa promessa espiritual poderosíssima no Novo Testamento. O maná, que foi escondido fisicamente na arca, vira um símbolo do alimento espiritual prometido aos vitoriosos. Ou seja, a recompensa final não é algo novo, mas algo que está sendo preparado e guardado desde o começo. Mas Sheshakim não é só um moinho celestial, não. Esse lugar também abriga algo muito precioso que foi perdido aqui na Terra, o Jardim do Éden. Não o jardim terrestre, mas a sua contraparte celestial, perfeitamente preservada. 7. Esse número representa a ordem e a perfeição divina. E lá no paraíso celestial, nada é por acaso. Esse número define a própria estrutura do lugar. A tradição descreve o paraíso como sendo dividido em 7 compartimentos, cada um preparado para um grupo específico de almas justas. Tem um lugar para os mártires, para os sábios e até mesmo um santuário para aqueles que se arrependeram de verdade. Isso mostra uma imagem de ordem divina e de uma recompensa personalizada. E se a estrutura por dentro é tão precisa, a guarda do lado de fora é gigantesca, 600 mil, um número que simboliza uma quantidade de gente massiva, quase incontável. A entrada para esse paraíso celestial é guardada por uma legião de anjos resplandecentes. O portão, dizem, é feito de carbúnculo, uma pedra preciosa de um vermelho super intenso e brilhante, reforçando a santidade e a exclusividade desse lugar sagrado. E essas descrições todas, por mais incríveis que pareçam, não são só fábulas. Elas estão baseadas nos relatos de figuras bíblicas que testemunharam ou prometeram este lugar, conectando o conceito a uma realidade espiritual bem profunda. O apóstolo Paulo nos dá o testemunho mais direto. Ele afirma que foi levado ao terceiro céu, e na mesma frase chama esse lugar de paraíso. Ele confirma que são o mesmo local. E o que ele viu e ouviu lá era tão sagrado que ele foi proibido de descrever em detalhes. E aí temos a promessa de Yeshua na cruz. Ao ladrão arrependido não foi prometido o céu de forma genérica. O destino é bem específico, paraíso. O Gan Eden em Shekakim, o lugar preparado para as almas dos justos. E aqui, tudo se conecta.
Yeshua se identifica como o pão vivo. Ele é o complemento final daquele maná celestial que é moído em Shechachim. Comer desse maná, escondido, é participar da vida eterna que ele oferece. Todo esse conhecimento sobre o terceiro céu não é só teologia abstrata. Ele se transforma num convite pessoal, uma reflexão sobre para quem este lugar incrível foi preparado. Olhando para os 7 compartimentos, a pergunta se volta para a gente, né? As qualidades representadas ali, o martírio, a sabedoria, o arrependimento, a fidelidade na pobreza, são um chamado para uma vida de propósito e de retidão. As promessas são claras. Shechachim não é um lugar de acesso aleatório. O alimento celestial é para os que superam os desafios da vida. E os lugares no paraíso são para aqueles que vivem de acordo com a justiça divina. No final, a imagem que fica é a de uma grande preparação. Os moinhos estão trabalhando, o jardim está florescendo, o banquete está pronto. Tudo o que resta são aqueles que vão aceitar o convite para se juntar à festa. Mas a jornada pelos céus não termina aqui. Acima de Shechachim está o 4º céu, Zevul. É lá que a gente encontra a Jerusalém Celestial e o templo superior, onde o arcanjo Miguel serve. Vamos explorar essas